Meus amigos, vamos hoje para a 10ª live e nós vamos examinar hoje o problema da anulabilidade. Vamos iniciar no plano da validade a anulabilidade, que é o grau menor da invalidade. Mas antes disso, eu tenho recebido essa semana umas perguntas sobre contrato de namoro. As pessoas me perguntando se esse contrato de namoro é válido, se esse contrato de namoro tem futuro. Na aula passada, eu examinei com vocês o problema da fraude à lei. Fraude à lei é, como eu disse naquela hora, é quando alguém, por meios aparentemente lícitos, consegue obter um resultado proibido pela lei ou evitar um resultado imposto pela lei. O que importa para caracterizar a fraude à lei, como também a violação da lei, a lei se viola quando se impede que o objeto dela, com a finalidade dela, não aconteça ou aconteça diferente. A fraude à lei é uma violação indireta da norma jurídica. Então é a mesma coisa. O tratamento dado a um tem que ser dado ao outro. Então vejam bem, não interessa se houve intencionalidade, se não houve intencionalidade, se a pessoa estava querendo fraudar, se não estava querendo fraudar. Isso é irrelevante, como é irrelevante na violação da lei. Você não pode dizer, eu não queria violar a lei, então não violei. Não, viola, porque nós não podemos excluir a incidência das normas cogentes. As normas cogentes, elas se impõem de qualquer forma. E, no caso presente, nós temos o quê? Nós temos uma fórmula jurídica, um contrato não típico, atípico, porque ele não tem regulamentação, em que as pessoas querem evitar que uma relação entre duas pessoas, pública, contínua e permanente, receba o título de união estável. Porque, veja, se você namorar, não for permanente esse namoro, não for duradouro esse namoro, não for contínuo esse namoro, durante algum tempo muito publicamente, como se casados fossem, não faz um suporte fático da união estável. Mas você quer ter uma relação desse tipo, mas dizendo que aquilo para você não é uma união estável. Para mim, assim, à primeira vista, eu não me aprofundei nisso aí, mas à primeira vista, segundo os princípios, esse contrato constitui uma fraude à lei. No direito francês, existe o contrato de noivado. O objetivo desse contrato de noivado é garantir ressarcimento se o noivado for rompido. Porque o que acontece em geral, hoje nem tanto, mas em geral, o pai da noiva é quem banca a organização da festa, banca a organização da casa, dá os apetrechos da casa, gasta com a montagem da casa. E quando menos espera, o noivo chega e diz, não quero mais não. Eu conheci aqui um caso em Alagoas, de uma moça que bordou todos os lençóis, todas as toalhas, tudo que era pano com as iniciais do noivo e dela. O pai dela, requintado, mandou fazer a louça
encomendou uma louça com um emblema e com o nome, as letras iniciais dos dois. E o noivo, na hora H, disse que não casava. Ficou a moça lá com esse agora. Primeira letra do nome do noivo era S. E a moça ficou com um problema muito sério, porque o pai disse, você tem que casar com alguém que tenha o nome que começa por S. Então você não vai casar com qualquer um, que eu não vou perder isso aí, não. Isso aí acontecia muito na França. E ainda acontece muito no Brasil. Não nesse nível, mas num nível parecido. E então na França se criou o contrato de noivado, mas com essa finalidade de prevenir prejuízos, garantir ressarcimentos. Mas o contrato de namoro, houve quem dissesse que a lei da união estável, quando ela saiu logo, alguém disse que aquela ali era a lei do beijo. Se você beijasse uma moça em público, você estava em união estável. Exagero, né? Da brincadeira, isso foi uma brincadeira de bom gosto. Eu não dizer de mau gosto. De um jurista paulista. Mas, na verdade, se aquele suporte fático da união estável se forma, mesmo que você tenha qualquer contrato de namoro, é com união estável. Não tem por onde correr, não. Porque não é o nome que você dá ao contrato que define o contrato. O que define o contrato é o seu teor, é o seu conteúdo, é o suporte fático que ele forma. Então você, preparando antecipadamente uma maneira de se livrar da incidência da lei, você está cometendo uma fraude à lei. Então a minha ideia inicial é essa. Pode ser que eu até mude de opinião, e eu não tenho esse problema não. Se eu achar que estou errado, digo que estou errado e corrijo, ou tento corrigir, porque eu posso errar a segunda vez, posso errar a terceira vez, porque errar, como dizem os caboclos, errar é do Manoé. Eu não sou Manoé, mas sou humano, então é a mesma coisa. Então, com isso aí, eu gostaria de responder a essas perguntas que me têm sido dirigidas, e minha posição hoje é essa. Mas nós que vamos tratar hoje é da segunda parte do plano da validade, que é a anulabilidade. Como eu disse, a anulabilidade é o grau mais leve, menor das invalidades. Por quê? Porque as causas dessas anulabilidades são de interesse particular das pessoas, interesse privado. O interesse público aí é muito remoto. Existe o interesse público, tanto existe, que se põe com causa de invalidade. Mas não tem a mesma grandiosidade, a mesma importância das causas de nulidade. Por isso, você tem uma invalidade mais leve. Por isso, ela tem características diferentes da validade. Por exemplo, a validade pode ser alegada por qualquer pessoa, qualquer pessoa interessada, decretada de ofício pelo juiz, se achá-la aprovada, e alegável pelo Ministério Público, se encontrar aprovada no feito em que ele funcionar. A anulabilidade, ela só pode ser alegada por quem tem interesse direto na anulabilidade. Por exemplo, se a anulabilidade é por erro, só aquele que errou pode fazer a alegação de anulabilidade. Evidentemente,
isso, por via de sucessão, pode se transferir aos sucessores. Mas, em regra, só aquele que é o prejudicado pode alegar a anulabilidade. Depois, a nulidade em geral é insanável. Não há meio de saná-la. No direito brasileiro, eu digo em geral, todas essas características são em geral, das duas partes, porque tem sempre exceções. E quando há exceções, você não pode ter uma regra geral. Então, veja, o ato nulo, em geral, não pode ser confirmado, não pode ser sanado, em hipótese alguma. Ele precisa ser repetido. Mas no direito brasileiro ele é sanável pela prescrição. Nós já vimos também isso. Já o ato anulável, ele pode ser sanado tanto pelo cumprimento espontâneo das obrigações, sabendo a parte da anulabilidade, ou pela confirmação. Fala-se em ratificação, mas o nome próprio para isso aí é confirmação. A pessoa que praticou o ato anulável, ele pode confirmar aquele ato. Se, por exemplo, foi por falta de assentimento do assistente, ele pode posteriormente confirmar o ato. E isso aí, ele torna-se são. O ato nulo precisa ser repetido, em geral. Depois, a prescritibilidade. O ato anulável, ele é sempre prescritível, ou melhor, ele é sempre caducificante. Ele pode ser decretada a caducidade dele, caducidade e decadência é a mesma coisa. Por exemplo, nos que que são anuláveis por vício de vontade. Nos vícios de vontade ou defeitos do ato jurídico, aqueles defeitos, eles, naqueles casos, o que se dá é decadência. Não há prescrição, há decadência. Mas há outros casos que é mera decadência, mera prescrição. Já o ato nulo, a própria lei diz, é imprescritível. Acontece que no direito brasileiro nós temos casos de prescrição de ato nulo, como, por exemplo, as deliberações de assembleia, de associações, né? Então, eles prescrevem em 2 anos, mesmo que sejam contrários à lei, mesmo que seja em fraude, simulação, seja como for. Mesmo que tenha as mesmas causas de nulidade, ele não pode ser mais alegado. O ato anulável, ele tem eficácia interimística. Que diabo é isso? Veja, o interimístico é o interino que pode ser efetivado. O que é que acontece? O ato anulável, ele vai ao plano da validade, aí ele é reconhecido como anulável, mas ele prossegue e vai para o plano da eficácia. E produz todos os efeitos dele até ser anulado. Se ele não for anulado, ele se consolida, ele se torna válido. E aí ninguém pode mais alegar a invalidade. Então é um interino que se efetiva, vamos dizer assim, numa linguagem mais de funcionário público, né? E já o nulo não.
O nulo, em geral, não produz efeitos. E quando produz, que é o caso da putatividade, os efeitos não se apagam. Já o ato anulável, se decreta a anulabilidade, volta-se ao estado anterior. Ao estado, como gostam os juristas de dizer, o estado anterior. Então, a status quo ante, né? Então, essas características, há mais uma, que é a necessidade de desconstituição. Veja, o ato nulo, ele não precisa ser desconstituído em regra. Ele só precisa ser desconstituído se ele está registrado, se é um contrato sujeito a registro, porque os efeitos do registro são diferentes dos efeitos do negócio. Então você precisa desconstituir o negócio e desconstituir o registro. Se você só desconstitui o negócio, o registro está lá e o registro tem fé pública. Ele tem eficácia erga omnes. Então, o ato nulo, as pessoas podem simplesmente não cumpri-lo. Sei que é nulo e fica por isso mesmo. Mas, e a outra hipótese que é preciso desconstituir é quando alguém, uma das duas partes, resolve querer que aquele contrato seja cumprido. Se ele exige o cumprimento do contrato nulo. Então, aquele outro que acha que o contrato é nulo e que não vai cumprir, ele pode e deve mover a ação de desconstituição. Os efeitos do ato nulo, esses não precisam ser desconstituídos, porque ato nulo, em geral, é ineficaz. O único ato nulo que é eficaz é o ato putativo. E como eu disse, os efeitos da putatividade são efeitos definitivos. Não se apagam. Você não volta ao estado anterior. E, finalmente, a sentença. A sentença é uma sentença constitutiva negativa. No ato nulo, a sentença é meramente declaratória. Ele basta... declaratória não, ele é desconstitutivo, me desculpe. A declaratória só tem cabimento quando se trata de inexistência. Mas a dos efeitos, uma ação para destituir os efeitos do ato nulo, essa é meramente declaratória. Já a da anulabilidade, ela não é anulatória. Toda ela é constitutiva negativa, ou desconstitutiva. Eu prefiro usar essa terminologia de desconstitutiva. A Ponte Miranda chama de constitutiva negativa. Então essas são as características e comparativamente entre nulidade e anulabilidade. O Código Civil, ele desde 16, que ele tratou muito mal a terminologia quando foi regulamentar os casos de anulabilidade. Você vê que lá no começo, o ato válido é o ato que requer agente capaz, objeto lícito, possível e determinável, e forma, e que tem a forma prescrita ou não defesa em lei. Isso seria o ato válido, mas não é só isso. Porque o ato válido é o ato que não é nulo. E para ser nulo, ele não tem outras causas que não são essas. Então já começa daí, já começam aí as impropriedades do Código Civil.
Quando se trata das causas de anulabilidade, o código diz assim: é anulável o ato praticado pelo incapaz. Isso é uma mentira. Quem pratica o ato do relativamente incapaz é o relativamente incapaz. Não é ninguém por ele. Então dizer que o ato praticado pelo relativamente incapaz é anulável está omitindo a verdadeira causa da anulabilidade, que é a falta de assentimento. Veja, o menor de 16 anos, ele pratica o ato, mas assistido por alguém. Tem um assistente que são os pais, ou o tutor, ou o curador, mas ele tem que assinar. Ele é quem pratica o ato. Já o absolutamente incapaz, não. Quem pratica o ato é o representante. Aí sim, o ato praticado pelo absolutamente incapaz é nulo. Mas pelo relativamente incapaz não é. Essa linguagem do código é uma linguagem equivocada. E eu vou ver logo aqui uma coisa. Veja, eu falei em assentimento. Mas quando a gente vai tratar disso, dessa nulidade, e também não é só nulidade, vocês vão ver que tem outras consequências. Há duas coisas que são necessárias para que o ato seja válido, dependendo das circunstâncias. O relativamente incapaz, ele precisa ser assistido. Então, quem são os relativamente incapazes no direito brasileiro, hoje? Primeiro, os maiores de 16 e menores de 18, durante esse período. Os ébrios habituais e os toxicômanos habituais. Esses dois, quando eles perdem a capacidade de discernimento. Então, eles podem ser postos de curatela e perdem a capacidade, a plena capacidade. Eles são relativamente incapazes. E então, e os pródigos? A outra situação dos pródigos, mas que é um pouco diferente dessas daí. Veja, essas pessoas, para praticar um ato, eles precisam ser assistidos. Então, nós temos duas formas, isso na teoria, é o assentimento de um terceiro para a validade do ato, ou o consentimento. Mas não é a mesma coisa? Não. Não são a mesma coisa. A doutrina, em geral, encambulha as duas coisas. Leva tudo como se fosse uma coisa só. Mas, tecnicamente, não é. Você vê o seguinte: assentir quer dizer concordar, autorizar. Consentir é agir junto, sentir junto, em comunhão. Então, vou dar, se eu ver a diferença. No casamento, por exemplo, os bens comuns do casal, é preciso que os dois, a alienação de um bem comum imóvel do casal, é preciso que os dois partes se assinem essa alienação. Certo? Consintam. Mas se o bem for somente de um, se somente um praticar esse ato, sem esse consentimento, isso é o que se chama consentimento resguardativo, porque é para resguardar o patrimônio, resguardar os direitos dos outros. Esse ato é anulável. Mas, ou melhor, se o casal no bem comum aliena, o ato é
é anulável. Mas se o casal vende um bem, um dos cônjuges, vende um bem sem que o outro consinta. Esse negócio aí é um negócio em que houve falta de consentimento. E esse falta de consentimento, e de assentimento, no caso, especificamente, não leva à anulabilidade, leva à ineficácia relativa. Ou seja, ineficácia em relação àquele que não concordou. Vê como são diferentes essas coisas. Não é verdade? Então, mas esse assentimento pode ter também no código outras causas. A falta dele. Porque o que leva à invalidade é a falta de. Por exemplo, o pai somente pode vender bem dos filhos, do patrimônio dos filhos, com o assentimento do juiz. Se o juiz não dá assentimento, aquele negócio jurídico é nulo. Então você veja que essa falta de assentimento leva a quê? A anulabilidade, no caso dos incapazes, anulabilidade quando se trata de bens do casal, né? É uma hipótese, nulidade quando se trata de falta de assentimento do juiz. Mas a causa, então, corrigindo, a causa não é o menor ter praticado, o incapaz ter praticado o ato, mas o fato de ele não ter tido o assentimento de quem devia dar. Ok? A outra causa é o erro. Que o código diz assim, erro ou ignorância. Na verdade, há quem diga, é a mesma coisa. O erro e a ignorância é a mesma coisa. Mas desde os romanos que eles distinguem o erro da ignorância. A ignorância é um estado pessoal de desconhecimento das coisas. E o erro é uma má representação, uma representação equivocada da realidade. São duas coisas diferentes. A ignorância, na ignorância, a pessoa desconhece as coisas. E pode ser que da ignorância resulte o erro. Mas não são a mesma coisa. Mas o Código Civil trata como se fosse a mesma coisa. Quais são as espécies de erro? Você pode errar ao manifestar a sua vontade. E quando você erra ao manifestar a vontade, você pode errar quanto ao conteúdo do negócio. Como isso pode acontecer? Pelo palavras, má compreensão das palavras que foram ditas. No meu livro eu dou um exemplo, dou mais de um, mas eu vou dar um exemplo aqui a vocês. A palavra alqueire se refere a uma medida de terra, mas eu tenho o alqueire paulista e tenho o alqueire mineiro, que as dimensões são diferentes. Então, um mineiro e um paulista vão negociar. E o paulista diz, olha, eu estou lhe vendendo 500 alqueires.
o mineiro vai entender que são 500 alqueires paulistas, ou 500 alqueires mineiros, que é o dele, o tamanho dele. Mas o paulista está falando dos 500 alqueires dele, do tamanho dele. Ao fazer o negócio, verificam que um estava falando em mineiro e outro falando em paulista. Então, é um erro aí no entendimento das palavras. Pode haver também questão de moeda. O peso, por exemplo. O peso, vários países do mundo têm a moeda, o peso. Você tem que especificar, então. Mas se não especifica, você pensa que é o peso do país dele e o outro pensa que é do país dele. O shilling. Na Áustria tem o shilling e na Inglaterra tem o shilling. Então a palavra shilling pode gerar um erro de se perguntar, de se saber se é shilling, se é o austríaco, um pensar que é o austríaco, outro pensar que é mineiro. Então isso aí é um engano que leva a erro, e um erro que é invalidante. Mesmo quanto a outra possibilidade na manifestação de vontade, é você errar quando expressa a sua vontade. Eu também dou um exemplo lá no meu livro. Você, por exemplo, quer vender um carro, um automóvel seu. E você quer vender o seu automóvel Santana. Você tem um Santana e tem um Mercedes. Você quer vender o Santana. Então, o seu motorista saiu com a sua esposa e para você, ele saiu no Mercedes. Mas o motorista resolveu sair no Santana. Deixou lá o Mercedes. E o comprador chega na sua casa, você não disse, vende-se um carro. Aí você não disse que carro era, você chega lá e diz, quanto é o Santana? Ele é 30 mil reais. Ele chegou e disse, e como é? Não, eu quero o carro. Cadê o carro? O carro está na garagem. Você vai lá na garagem e vê. É 30 mil reais. Quando o cara chega lá, encontra uma Mercedes. E não o Santana que o outro estava pensando. Então isso também é um erro que é quando você expressa a sua vontade. Também acontece quando o documento, a manifestação documentada, não corresponde à sua vontade. Isso, meus amigos, é muito comum em quem não lê documento feito pelos outros. Você manda uma pessoa, uma secretária, uma pessoa qualquer, ou um amigo seu, ou quem quer que seja. E diz, estou tentando o Telegram, e dita um documento. E a pessoa que recebe a coisa se confunde, ou por qualquer outra coisa, escreve diferente. E você não lê o que veio para você e assina. Então há um descompasso entre a sua vontade e aquilo que está manifestado no documento. Outra coisa, eu já tive algumas causas em que eu me vi metido por causa disso, assinar em branco. Deixa em branco aqui o seu cheque que eu preencho. Deixa em branco aqui o contrato que eu vou preencher. A ata, assina a ata e vai embora que eu depois boto aqui dentro. Se aquilo não corresponder à verdade, houve um erro quanto ao conteúdo, um choque entre a manifestação de vontade e a vontade manifestada, expressa. Manifestada não, expressada. Né? Finalmente, quando há transmissão pelo telegrama, telégrafo, por exemplo, você manda um recado pelo portador, como se diz no interior, e nós dizemos núncio, né? Você manda o recado pelo núncio. E esse recado pelo núncio, ele torce as palavras, não entende o que diz, e o resultado é
que você erra na manifestação de vontade. Veja bem, quais são as espécies de manifestação de vontade? A invalidante é o erro substancial. Há o erro substancial e o erro acidental. O erro substancial é aquele que, se você soubesse que estava em erro, não faria o negócio jurídico. E o acidental é aquele que, mesmo que você soubesse que a coisa era aquela, você faria o negócio. Esse aí não é causa de anulabilidade. Só é causa de anulabilidade o erro substancial. Quais são as características desse erro? Primeiro, a falsa representação da realidade. Essa é a substância do erro. Se você pensa que é uma coisa e é outra. Mas o direito brasileiro vivia muito bem só com isso. O Código de 16 definiu o erro apenas por isso. Mas veio o nosso legislador com a mania, eu disse que é o espírito de macaco. O espírito de macaco é aquele que quer imitar os outros, acha que o outro é melhor do que o seu, e lá vai fazer. Importaram isso do direito italiano. É preciso que o erro possa ser reconhecido por pessoa de diligência normal. Isso está no artigo 138. Veja que coisa complicada, como isso complica as coisas. Primeiro, a própria redação, né? A redação deixa aí você sem saber se realmente você que erra, que tem que ter consciência disso, que ele seja reconhecido por você, ou que o outro que está negociando com você reconheça que você está em erro. A doutrina brasileira é confusa em relação a isso. O Arnaldo Rizardi, o Pablo Stolze e o Rodolfo Pamplona, eles dizem que é inexcusável o erro que o outro não conhecia. Já o Paulo Nader acha que não é isso. Não é bem. O Paulo Nader acha que é preciso que o outro que está negociando com você reconheça o seu erro. Veja que você está em erro. Mas o Pablo Stolze e o Rodolfo Pamplona e o Rizardo acham que o erro seja grosseiro, não seja um erro grosseiro. O erro grosseiro, esse erro grosseiro, ele não acarreta a invalidade disso aí. O erro grosseiro é aquele do estuto, o estuto que pratica, né? Veja, aqui em Alagoas houve um caso muito interessante. Um cidadão aqui, eu não vou dizer o nome porque é uma família importante, mas muito ambicioso, apareceu aqui na década de 40 um cidadão com uma máquina de fazer dinheiro. Então a máquina fazia nota de 20 mil reais. Era uma nota grande, bonita. Então ele rodava uma manivela e saía aquela nota de 20 mil. E ele aí comprou a máquina, esse cidadão. Comprou a máquina, levou para casa, todo cheio de vida, começou a rodar a máquina. A máquina tirou 1, 2, 3, 4, 5. Nota, aí começou a sair papel de jornal, papel de jornal, papel de jornal. E ele viu que aquilo era uma farsa. Então pegou vendo-se enganado, botou a máquina debaixo do braço e foi denunciar a polícia. Ficou preso. Tinha comprado uma máquina para fazer dinheiro. Aí ficou preso.
Veja, então, agora, repare bem, o código diz assim, que seja reconhecido por pessoa de diligência normal. Que peste é isso? Me diga, o que é diligência normal? O francês gosta muito desse negócio de o bom pai de família, o homem de bem, o não sei o quê. Gosta muito dessa história. Mas como é que você vai aferir isso? Que eu posso ser um cara muito sabido e cair no logro. Não precisa ser nem uma coisa muito bem montada. Isso é tão comum. O sujeito ser enganado com facilidade. O conto do Papa, por exemplo. Quanta gente no mundo já caiu e ainda hoje cai no conto do Papa. Agora, por exemplo, eu recebi um aviso. Eu tenho recebido os telefonemas, eu fico meio aborrecido com isso, porque as companhias telefônicas querem vender plano para baixar o preço do telefone que eu estou pagando. E eu não acredito nessa bondade de capitalista, né? O cara que está ganhando dinheiro vai dizer, não, eu vou baixar você para você pagar menos, eu estou com pena de você. Isso eu não acredito nesse negócio. Então, eu simplesmente não atendo mais. Mas, ultimamente, me apareceu o telefonema, quando eu atendi, aí disse assim, você está me ouvindo? Aí eu digo, ó, isso aí é golpe. Aí desliguei. Mais tarde veio outro, você está me ouvindo? Mas eu pensei que aquilo ali era para me amarrar no telefone. Porque quando você falava lá, eu desligava aqui, sem responder. Aí eu digo, ele pergunta, tá me ouvindo, seu Sérgio? Tô. Aí eu já entrei no negócio deles, que eles já vão contar a chamada, esse negócio todo. Mas ontem eu recebi um e-mail de um grupo de amigos me dizendo o seguinte, que isso é um golpe. Quando você diz sim, aquilo ali já está montado, um esquema para fraudar o seu telefone e lhe roubar. Porque você vai dizer aquele sim num contexto diferente. Então eu estou logo dizendo aqui a todo mundo, para todo mundo se prevenir. Quando você está me ouvindo, bata o telefone. Se você não sabe o telefone de quem é, se o telefone é desconhecido, bata o telefone e não atenda. Mas veja, então o golpe, você não está livre de levar um golpe. E às vezes é um golpe muito simples, lhe dá um golpe. Pode ser o cara mais inteligente do mundo, pode ser um cientista brilhante, mas um homem desligado da realidade, do dia a dia, nas mutretas da vida, e cair. Então, o negócio de homem normal, bom pai de família, bom esposo, isso é um negócio que, como é que você vai aferir? Se é ou não é isso, né? Não é esse padrão de homem. Mas veja, há um grupo que diz o seguinte, que esse dispositivo do Código Civil, ele exige que aquele que está negociando com a pessoa que está em erro, aquele que está negociando reconheça que o outro está em erro, para que o erro seja invalidante. Ora, isso aí me parece um erro grosseiro. Isso aí seria a recognoscibilidade do erro. Na hora que alguém está negociando comigo e vê que eu estou em erro e me mantém em erro, está agindo com dolo. Porque o dolo é manter alguém em erro. Fazer você cair em erro, induzi-lo a erro, ou mantê-lo em erro. Se ele verifica que eu estou errado, ele me mantém no erro. Essas duas hipóteses que caracterizam o dolo. Então, o Pablo Stossi diz que não, que o problema é do homem praticar o erro grosseiro. O erro grosseiro não é erro que leve à anulabilidade. E não que o outro reconheça isso aí. Quem sustenta essa recognoscibilidade é o Paulo Nader, no curso de Direito Civil dele. Quais são as espécies
de erro. A primeira espécie é quanto ao negócio. Que negócio eu errei na escolha do negócio, ou no negócio que fiz. Eu pensei que estava fazendo um negócio e fiz outro completamente diferente. Por exemplo, eu encontro um amigo, eu estou querendo alugar uma casa que eu tenho na praia. Eu encontro um amigo que disse que estava doido para encontrar uma casa para alugar na praia. Aí eu chego e digo, olha, minha casa está às suas ordens, pode ir lá para casa. Eu penso que estou alugando a ele. E ele, pela maneira como eu me expressei, pensa que eu estou dando incomodado. Isso é um erro na natureza do negócio. Um pensa que está fazendo um negócio e o outro pensa que está fazendo outro negócio. Depois, a outra hipótese é aqui o erro sobre o objeto. Quanto à identidade ou a qualidade essencial desse objeto. Isso aí envolve os motivos pelos quais você fez o negócio. Apesar de que os motivos somente têm relevância, em geral, quando declarados. Objeto aí, o sentido de objeto, não é a coisa. São os bens, os direitos, os créditos, tudo o que compõe a sua parte ativa na esfera jurídica. Tudo aquilo que você tem com valor econômico é esse objeto a que o código se refere. Veja bem, quando se fala em erro em relação à quantidade e à qualidade, você vê o seguinte, que a quantidade, em geral, ela diz respeito à qualidade. A qualidade em si, envolve a quantidade. Se você comprou 50 vacas, aquelas 50, a quantidade ela compõe a qualidade do objeto, porque o objeto é o todo. O objeto não é a coisa em si. O objeto é o todo. Num caso, por exemplo, dele me entregar, em vez das 50 vacas, me entregar 30 vacas, ele não cumpriu o contrato. Isso não é erro. Isso não é erro em relação ao objeto. Isso aí é uma exceção de contrato não cumprido satisfatoriamente. Aquela tal de exception non riter ad implente contractus. Então, a questão da quantidade, ela se incorpora praticamente na qualidade. A questão da qualidade no erro, ele parece com o vício redivitório, mas o vício redivitório é diferente. Primeiro, porque o vício redivitório ele se refere à inutilidade ou à menor utilidade da coisa e acarreta rescisão do contrato e não anulabilidade. São completamente diferentes a anulabilidade e a rescisão, que aliás essa palavra rescisão é muito mal empregada aí, né? E a última a próxima é o erro in persona. É quando você erra sobre as qualidades essenciais de alguém. Pode ser identidade
ou pode ser outro tipo de qualidade que a pessoa tenha. Então, por exemplo, eu quero contratar um advogado e me dão um nome de um Antônio José dos Santos, e eu contrato um Antônio José dos Santos que é contador, por exemplo. Então houve um erro em persona. A qualidade essencial daquela pessoa que servia a mim, aí entra também a questão do motivo, por que eu contratei. Porque veja, a outra causa, mais adiante dessa, é o falso motivo. O falso motivo que o código chamava, o código de 16 chamava de falsa causa. O falso motivo é aquilo por que eu fiz o negócio. Para o direito, o motivo, em regra, ele é irrelevante, salvo se, pelas próprias circunstâncias do negócio, ou se ele foi declarado como condição do negócio, declarado expressamente como condição, ele pode ser considerado causa de anulabilidade. O código anterior chamava de falsa causa, mas falsa causa é outra coisa completamente diferente. Porque a causa, que eu já falei aqui a vocês em aulas passadas, a causa ou é solvente, ou é o resultado que vem do negócio jurídico. Ou é solvente, ou é constituinte, ou credente, ou é para pagar, para resolver os negócios, ou para constituir direitos, ou então para doar a causa donante. E que não é nada disso. É o motivo relevante, motivo pelo qual eu fiz aquele negócio. Então quando se fala de erro na pessoa, o motivo pelo qual eu fiz, mesmo que eu não declare, pode ser motivo para fundamento da anulabilidade. É quando aquele objeto que me foi trazido não é aquilo que a minha finalidade, o meu motivo precisa para atender. Afasta-se, nesse caso, o princípio da insignificância ou irrelevância dos motivos não declarados. E o direito brasileiro, infelizmente a hora já está chegando aqui, já estão me dando sinal, já. No direito brasileiro, trouxeram uma novidade que existe no direito italiano e que os próprios italianos reclamam que não é brincadeira. Muitos autores italianos, eles, quando tratam disso, eles reclamam da qualidade desse dispositivo, porque cria uma situação meio complicada. É o famoso erro de direito. Veja bem, nós temos no direito, nós temos aquele princípio da inalegabilidade da ignorância iuris. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para descumpri-la. Como é que um erro de direito vai fazer isso? Todo erro de direito não vai descumprir a lei, mas quando criaram essa causa do erro de direito, se colocou uma cláusula na norma dizendo o seguinte: desde que esse erro não implique recusa à aplicação de lei e seja motivo único ou principal do negócio. Então, se aquele erro
foi o motivo, atingiu exatamente o motivo pelo qual eu fiz o negócio. E desde que não implique recusa a aplicação da lei, então isso pode ser considerado. Agora veja, os exemplos que a doutrina dá, em geral, são de erro de fato. Alguém que comprou uma área para construir um prédio de 10 andares, e quando ele depois soube que ali, aquele prédio ali, estava, aquela área, você não pode construir mais de 2 andares, por exemplo. Ah, eu vou desfazer porque eu queria de 10 andares. Isso aí é um erro de fato. Você errou porque não conheceu o fato da lei que determinava aquilo ali. Mas eu só vejo um exemplo possível. É quando você é um dos exemplos, né? Quando você adquire um bem, adquire um direito, por exemplo, uma herança, com conteúdo menor do que aquele que se disse existir. Outro é quando você faz um negócio jurídico baseado numa lei, por exemplo, para um local onde fosse possível você construir prédios, você fazer obras e tudo mais. E quando você fez, aquela lei que permitia foi declarada inconstitucional posteriormente. Esses, para mim, são as únicas hipóteses possíveis. Mas a subjetividade que se põe nisso aí é muito grande e não tem cabimento. Para mim, erraram nisso aí. Meus amigos, ainda tem o erro de cálculo, mas o erro de cálculo é só corrigir. É só passar a borracha e acertar o cálculo. Esse não é causa de anulabilidade. Na próxima aula a gente termina esse estudo do erro e vamos estudar o dolo, a coação e assim por diante. E nós já estamos aqui no fim do tempo. Convido vocês para na próxima aula, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, espero aqui estar em condições de encontrá-los e poder conversar com vocês sobre essa visão que nós temos do mundo jurídico segundo o olho do gênio Ponte de Miranda. Muito obrigado, boa noite.